ao longo dos próximos 3 dias. Então, aqui é o primeiro dia, aqui vai ser o terceiro. O zigoto, ele vai na direção aqui do útero e conforme ele vai se locomovendo, conforme ele vai sendo empurrado por esses cílios, ele vai sofrendo sucessivas mitoses. Ele vai se multiplicando. Quando chegar aqui no terceiro dia, quando ele chegar aqui no final da tuba uterina, ele vai ter mais ou menos 16 a 32 células. A gente vai chamar isso aqui de mórula. No quarto dia, a mórula cai na cavidade uterina. Então, aqui no quarto dia, essa mórula vai cair aqui, dentro do útero. Beleza? Tranquilo? Quando a mórula cai dentro do útero, gente, aí eu vou precisar que vocês tentem imaginar um pouquinho comigo, né? É meio doido porque, para quem nunca aprendeu isso, né, ou para quem nunca teve tanta essa noção, parece uma coisa, né, meio difícil de imaginar, mas vê se vocês conseguem. A mórula, ela é um cachinho de células, né? Imagina um grupinho de mais ou menos 16 a 32 células. Show? No quarto dia, ela vai cair no útero. Quando ela cai no útero, dentro aqui da cavidade uterina, gente, tem líquido. Imagina como se a mórula fossem umas bolinhas de gude. Imagina isso, você tem ali um punhadinho de bolinhas de gude. Aí você joga um líquido no meio. Qual a tendência das bolinhas? Migrarem para a borda. Vocês conseguem imaginar? Então é como se fosse isso aqui, ó. No quarto dia, quando a mórula cair aqui no útero, é como se o líquido aqui da cavidade, ele entrasse aqui no meio. E aí as células que estavam ali, elas vão fazer isso aqui, ó. Elas vão ser empurradas para a periferia. É claro que não vão dar, né? Você não vai conseguir botar as 32 células na borda. Então, algumas vão ficar aqui amontoadas também na parte de cima. Conseguem imaginar isso desenhando? Então, o líquido, ele entra aqui no meio, as células vão para a borda e algumas ficam aqui, ó, amontoadas na parte de cima. No quarto dia, quando isso acontece, quando o embrião assume essa configuração aqui, ó, quando as células vão para a periferia e uma parte fica amontoada aqui na parte de cima, a gente chama esse embriãozinho aqui de blástula ou blastocisto. Aqui na blástula, gente, a gente já vai observar 2 tipos diferentes de células, ou seja, 2 grupos distintos de células. Tá vendo essas células que estão aqui em cima? Que ficaram aglomeradas aqui nessa parte de cima? Tá vendo esse amontoado aqui de células? Por incrível que pareça, essas células aqui é que vão dar origem ao bebê. São essas células que estão aglomeradas aqui que vão dar origem ao embrião, ao feto, ao futuro bebê. Por isso, a gente vai chamar essas células aqui de embrioblasto. Blasto vem de jovem, da ideia de jovem. Então, são essas células jovens, né? Elas acabaram de ser formadas, basicamente, tem 4 dias de gravidez, né? E que vão dar origem ao embrião, ao bebê. Essas outras células que estão aqui na bordinha, a gente vai chamar de trofoblasto. O embrioblasto, essas células aqui vão dar origem ao embrião. O trofoblasto vai dar origem a alguns anexos embrionários, como, por exemplo, a placenta, que a gente vai falar daqui a pouco. Até aqui, de boa, a gente não tá perto de acabar, não tira print do quadro ainda, tá?
Eu vou mostrar para vocês umas imagens e a gente vai continuar. Ainda estamos no 4º dia de gravidez. Mas dá uma olhada aqui. É muito nome difícil, eu sei, gente, eu sei. Tá? Eu sei que é muito nome difícil, mas a gente vai superar mesmo, tá? Verônica, respondendo a sua dúvida, quando a mulher toma anticoncepcional, o anticoncepcional ele não age no espermatozoide. A gente vai ter uma aula só de métodos contraceptivos, mas o anticoncepcional ele inibe a ovulação. Ele não vai deixar a mulher liberar o óvulo. Então não vai ter aqui o óvulo na tuba uterina para poder encontrar o espermatozoide, tá? Beleza? No caso de gêmeos, tá? A gente vai falar mais de gêmeos, João, na próxima aula. Tranquilo? Se der tempo, eu ainda comento alguma coisinha, mas tá no planejamento da semana que vem, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre gêmeos, fertilização, inseminação, se der eu até comento, mas só para você ficar tranquilo. Então vamos lá de novo, ó, porque é muito nome, vamos com calma. Então a gente começa, olha aqui o óvulo. Tá vendo? A mulher ovulou. Então essa é uma mulher que, por exemplo, não toma pílula, tá? Então aqui, ovulei, beleza? Esse óvulo ele vai ser fecundado pelo espermatozoide. Então esse é o primeiro dia da gravidez. O óvulo foi fecundado aqui com o espermatozoide fecundando. Esse aqui foi o primeiro a fecundar, ele que fecundou. Formou o zigoto. Temos aqui o zigoto. O zigoto foi formado aonde? No terço distal da tuba uterina. O óvulo junta com o espermatozoide aqui, ó. No terço distal da tuba uterina. Beleza? Aqui tá a tuba uterina. Esse aqui é o terço distal. O zigoto, ele vai ter que se fixar, o embrião, ele vai ter que se nutrir lá no útero. A gravidez, o embrião, ele vai se desenvolver, ele vai se nutrir dentro do útero. Então, esse zigoto que está aqui na tuba, ele tem que ir lá para a cavidade uterina. Então, ele vai descendo. Lembra que aqui tem uma série de cílios que vão empurrando esse zigoto lá para o útero. Conforme ele vai descendo, ele vai se multiplicando. Lembra? Olha aqui essa imagem que eu acho que facilita bem, ó. O zigoto era uma célula só e ele vai se multiplicando. Uma viram duas, duas viram quatro, quatro viram oito, 16, 16, 32. Ele vai sofrendo sucessivas mitoses. E ele vai formar esse cachinho de células, que é a mórula. Olha aqui as imagens para vocês verem direitinho, ó. Botei aqui um gifzinho para você lembrar. Que ele vai descendo ao longo desses 3 dias, ó. Uma vira duas, duas, quatro, quatro, 8, 16, 16, 32. Então, formou esse cachinho de células, que é a mórula. Isso leva mais ou menos 3 dias. Conforme o zigoto ele vai migrando aqui do terço distal até o final da tuba. Então, isso vai levar mais ou menos 3 dias para o zigoto virar a mórula. No 4º dia de gravidez, a mórula vai cair no útero. Então, essa mórula vai cair no útero. Quando ela cai no útero, ela vai virar a blástula ou blastocisto. Então, vai ter uma cavidade aqui no meio, tá? Essa cavidade aqui, a gente chama de cavidade do blastocisto, mas eu vou até anotar para vocês que a gente também pode chamar de blastocele, tá? Então, um buraco aqui no meio, lembra que eu falei que entra o líquido? O líquido entra aqui e empurra as células. Essa cavidade, esse buraco onde está o líquido, é a blastocele ou cavidade do blastocisto. Show? E aí a gente vai ver 2 grupos de células. A gente vai ter aqui essas células agrupadas que vão formar o embrioblasto. É dessas células aqui que vai surgir o bebê, o embrião. São essas células que vão dar origem de fato ao embrião. E essas células da bordinha, a gente vai chamar de trofoblasto. Essas células aqui, elas vão dar origem aos anexos embrionários, tipo a placenta, que a gente vai começar a falar um pouquinho hoje, mas vai falar mais na semana que vem. Eu coloquei aqui para vocês verem uma imagem do blastocisto real.
tá? Pra não parecer que eu tô inventando. Isso aqui é um embrião no 4º dia de gravidez. Isso aqui é microscópico, tá, gente? Não dá pra ver a olho nu. Mas se você olhasse no microscópio, você veria algo mais ou menos assim. Olha aqui, ó. Aqui é a cavidade, tá vendo? Aqui é o buraco. Aqui é a blastocele, tá? Aqui o trofoblasto, as células da borda. Aqui o embrioblasto. Aqui é aquele punhado de células, aquele agrupado de células que vão dar origem ao embrião. Fofinho, né? Muito bonitinho. Daqui vai vir o bebê, de fato. Aqui do embrioblasto vão surgir os tecidos, os órgãos, o sistema do bebê. Então isso aqui vai dar origem a todo o corpinho do bebê, tá? E essas células aqui vão dar origem aos anexos, tipo a placenta, ou seja, outras coisas que vão ajudar o bebê a se desenvolver, mas não propriamente o bebê. Então são os anexos embrionários. Show? Tranquilo? Beleza. Vamos voltar aqui, porque temos o seguinte. Temos um blastocisto aqui no útero. Só que eu falei pra vocês que o embrião, ele vai se fixar, ele vai grudar no endométrio, na camada de sangue. Como é que ele vai grudar, gente? Ele vai grudar, vou até botar o sangue aqui mais pra baixo, pra facilitar o meu desenho, tá? Ele vai grudar no 7º dia. No 7º dia de gestação, tá? Então passaram 7 dias. No 7º dia, essa região aqui do embrioblasto, essa região aqui que vai dar origem ao bebê, ela vai grudar no endométrio. É como se ficasse assim, ó, gente. Hoje eu tô usando toda a minha capacidade de desenhar, hein? É como se fosse isso aqui, vocês conseguem ver? Meio que como o blastocisto, ele desse uma girada. E aí aqui pela região do embrioblasto, pela região que vai dar origem ao bebê, ele se fixa no endométrio. Então, no 7º dia de gravidez, acontece a fixação do embrião no endométrio. Isso tem um nome. Essa fixação do embrião no endométrio, quando o embrião ele fixa ali no endométrio, a gente chama isso aqui de nidação. Então, a gente pode falar que no 7º dia de gravidez ocorre a nidação, a fixação do embrião ali no endométrio. Deixa eu te mostrar aqui numa imagem para você ver bem bonitinho também, ó. Vê se você consegue enxergar, tá, gente? Ficou bem pequenininho, porque é pequenininho mesmo. Mas, ó, fecundou, virou zigoto. Lembra que ao longo dos 3 dias, o zigoto vai se multiplicando e dá origem à mórula. Então, ele vai descendo na direção do útero, ele vai do terço distal até o útero, sofrendo mitose. Então, de uma célula, ele virou 32. Então, deu origem à mórula. No 4º dia, a mórula cai no útero. Caiu no útero, virou o blastocisto. No 7º dia, vê se vocês conseguem chegar aqui, ó. O blastocisto grudado no endométrio. Dá pra ver aqui? Deixa eu ver se tem uma maiorzinha aqui. Tem, ó. Olha aqui essas duas imagens. Primeiro esse gif que eu achei muito legal. Dele grudando, ó. Que maneiro. Ele entra mesmo no endométrio. Aqui o blastocisto, aqui o embrioblasto. E aí repara como ele gruda pelo embrioblasto, porque é essa parte que vai dar origem ao bebê. O bebê, o embrião que vai se nutrir a partir daquele endométrio. Então é por essa parte do embrioblasto que ele vai grudar. Ele vai penetrar nesse endométrio, nessa camada de sangue, que é a nidação, tá? E aqui um esqueminha mostrando isso também. Olha aqui o embrioblasto grudando ali no endométrio. Beleza, gente? Tranquilo? Temos um problema. Temos um problema. Que problema? Agora, a gente tem um embrião grudado aqui no endométrio, certo? Então, temos um problema. Essa mulher, ela não pode menstruar. Por quê? O que é a menstruação, gente? Menstruação é quando esse endométrio, essa camada de sangue sai pela vagina. Se essa camada de sangue sair,
ela vai arrastar esse embrião junto, não pode. A partir do momento que esse embrião tá grudado no endométrio, esse endométrio ele não pode mais ir embora. Ele não pode escapar. Ele não pode ser liberado. Essa mulher não pode mais menstruar. O que o corpo vai fazer? E olha como o corpo, ele é sábio. O embrião vai começar a produzir um hormônio. Mais ou menos ali, tá? E aí eu vou passar pra cá agora, tá, gente? Fora do desenho. Mais ou menos do 14º dia de gravidez até o 3º mês, o embrião vai produzir um hormônio que evita a menstruação. Esse hormônio produzido pelo embrião é um hormônio que com certeza vocês já ouviram falar, que é um hormônio chamado de HCG. O que o HCG faz é manter os níveis de estrogênio, de progesterona lá no alto. O que o HCG faz é impedir a menstruação, é impedir essa liberação do endométrio, tá? E aí olha como faz sentido agora. Se a mulher quiser saber que ela tá grávida, ela vai fazer um exame de beta-HCG. Ela vai fazer ali um exame de urina ou um exame de sangue para ver se tá saindo no sangue dela ou na urina HCG. Por quê? Se tiver aparecendo na tua urina ou se tiver aparecendo no seu sangue HCG, provavelmente tem um embrião dentro de você. Ou seja, você tá grávida. Porque é o embrião que produz esse hormônio, não é a mulher. O embrião é que produz esse hormônio justamente para manter o endométrio ativo, para manter o endométrio dentro do útero, porque é ali que ele tá fixado, nidado. Percebe? Camila, mas aí eu fiquei com um pouco de medo, porque você falou que o embrião, ele vai produzir esse hormônio ali do 14º dia até o 3º mês. Beleza, o HCG não vai deixar a mulher menstruar. O HCG vai manter o endométrio dentro do útero. Mas e depois do 3º mês? O que vai acontecer? Calma. Depois do 3º mês, o embrião não precisa mais produzir o HCG. O embrião não precisa mais produzir o HCG porque vai surgir a placenta. A gente vai falar mais de placenta na semana que vem. Na próxima aula, a gente vai ter uma aula só sobre esses anexos embrionários. Só sobre essas estruturas, tá? Que vão surgir para manter ali o embrião saudável, vivo, né? Funcionando adequadamente. Então a gente vai falar sobre placenta. Mas a partir do 3º mês, o trofoblasto dá origem à placenta, tá? Como o trofoblasto origina a placenta vai manter os níveis hormonais elevados. A placenta vai produzir estrogênio e progesterona. A placenta vai evitar a menstruação. Então o embrião não precisa mais produzir HCG, porque a placenta vai dar conta disso. Eu não sei se vocês já viram uma placenta. Então eu já separei hoje algumas imagens, tá? Só para vocês terem uma noção. Isso aqui é uma placenta, tá? E ela fica presa aqui depois é o bebê. O trofoblasto dá origem ali à placenta e aí o embrioblasto vai produzir o embrião que vai ficar preso na placenta ali pelo cordão, tá? Fica tudo meio apertado ali dentro do útero, né? Porque tem um embrião cada vez maior, mais desenvolvido, preso aqui a placenta pelo cordão umbilical. A gente vai ver na semana que vem que a placenta tem muitas outras funções, tá? Não é só produzir estrogênio e progesterona. Não é só manter os níveis hormonais altos, evitando uma gravidez. Ela vai ser importante para nutrir o embrião, retirar os excretas, inclusive mandar anticorpos da mãe para o bebê. A placenta é um anexo embrionário incrível
essencial para a gravidez, tá? Mas hoje eu já queria que vocês soubessem que depois do terceiro mês ela vai surgir e aí ela vai cumprir esse papel do HCG. Show de bola? Tranquilo, gente? Beleza? Por fim, tá? É claro que agora a gente vai fazer um resumão do resumão. O embrioblasto vai se dividir ali em 3 camadas diferentes. Quando a gente estudar reino animal, a gente vai ver que nós somos animais, eu não sei se vocês lembram disso, triblásticos. Por quê? Lá durante o nosso desenvolvimento embrionário, o embrioblasto ele vai fazer isso aqui, ó. Vou botar aqui só para representar, tá, gente? Vou botar para cá até. O embrioblasto, vou puxar uma seta dele, ele vai se dividir em 3 camadas. Eu vou representar de cores diferentes, só para vocês enxergarem, mas óbvio que elas não são coloridas, tá? Ele vai se dividir em 3 camadas de células. A ectoderme, a mesoderme, vou botar aqui de azul, e a endoderme. Então, essas células aqui do embrioblasto, elas vão se dividir em 3 tipos. Por isso que a gente vai ver lá em reino animal que nós somos animais triblásticos. Esse processo em que o embrioblasto se divide nessas 3 camadas, que a gente chama de folhetos embrionários, é o que a gente vai chamar de gastrulação. Camila, e por que que isso é importante? Por que que é importante esse embrioblasto se dividir em 3 folhetos, em 3 camadas de células? Porque cada folheto desse, cada camada, vai dar origem a alguns tecidos, órgãos e sistemas. Tira print aí, que eu vou te mostrar o que que vem de cada folheto embrionário ao longo dos últimos, dos próximos meses de gravidez. Tira um print. Tira um print. Joga pra cá, Renan, pra eu te mostrar. Ó, então, triblásticos. E aqui eu coloquei um resumão pra vocês. Só pra ler junto, tá, gente? Mas, obviamente, que isso vocês vão precisar decorar, tá? A ectoderme, esse folheto que a gente chamou de ectoderme, ele vai dar origem à epiderme, ou seja, a camada mais externa da nossa pele, e também as estruturas do sistema nervoso do bebê. A mesoderme vai dar origem à derme, a camada mais profunda da pele, a todos os tecidos conjuntivos do bebê, ao tecido muscular do bebê e também ao sistema urogenital, tá? Ao sistema urinário e genital. E a endoderme vai dar origem a todo o trato digestório do bebê e também ao sistema respiratório. Então, ao longo dos meses de gravidez, cada folheto desse vai dando origem a uma parte diferente do corpo do bebê. A ectoderme vai dar origem à epiderme e ao sistema nervoso. A mesoderme vai dar origem à derme, aos tecidos conjuntivos, ao tecido muscular e ao sistema urogenital do bebê. E a endoderme ao trato respiratório e digestório daquele embrião que está sendo formado. Beleza? É claro, gente, que assim, tem muito mais coisa que vai ser originada aqui, tá? Mas essas normalmente são as partes do corpo que o vestibular cobra. Você não precisa saber de onde veio tudo do bebê, mas essas são as partes mais clássicas de serem cobradas no vestibular. Então é legal se vocês puderem decorar pelo menos essas partes de onde cada uma delas acabaram surgindo.
Show de bola? E eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção, noção, ninguém vai decorar isso aqui, do tempo. Quanto tempo que leva para aparecer, por exemplo, o coração, né? Quando que ele surge. O sistema nervoso, por exemplo, eu falei que a ectoderme vai dar origem ao sistema nervoso. Mas quando? Aí só para você ter uma noção, ó, o sistema nervoso é lá no final da gravidez, tá? Então só para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que é esse desenvolvimento realmente embrionário. Beleza, gente? Mas ninguém precisa, óbvio, decorar isso aqui não, tá? É só para te dar uma noção espacial mesmo, que a gente vai basicamente do terceiro mês da gravidez ali pro parto, tá? E por fim, gente, pra gente poder fechar a nossa aulinha de hoje, tá? Queria te mostrar um pouquinho sobre embriologia comparada. Faz muito tempo que isso não cai, mas não custa nada, pelo menos, a gente dar uma passada por essa tabela, que são os tipos de ovos que a gente encontra na natureza, né? E quando eu falo de ovo, gente, eu não tô falando tipo ovo de galinha, não. Ovo aqui é sinônimo de gameta, especialmente os gametas femininos, tá? Quando a gente olha, por exemplo, o nosso óvulo, o nosso gameta feminino, né? Nós somos mamíferos placentados, né? A gente tem placenta. Quando a gente olha o nosso gameta feminino, ele tem pouco nutriente nele, tá? Por que o nosso gameta feminino, por que o nosso ovo, o nosso óvulo, ele tem tão pouco nutriente dentro dele? Porque se você voltar aqui na aula, você vai ver que o nosso embrião, ele vai se nutrir no endométrio, na camada de sangue. No 7º dia de gravidez, ou seja, bem no inicinho da gravidez, ele já está anidado, ele já está fixado no endométrio, tá? E depois do 3º mês, a placenta vai nutrir o embrião. Então o óvulo não precisa carregar muito nutriente nele, porque o nosso embrião, ele rapidamente já se fixa no endométrio, então ele vai se nutrir pelo endométrio, e depois do 3º mês ele vai ter a placenta para nutri-lo, tá? Então a gente tem um tipo de óvulo, que é um ovo que a gente chama de oligolécito. Oligo aqui no sinônimo de pouco. É um ovo que tem pouco nutriente, pouco vitelo, que é como a gente chama esse nutriente para o embrião. Beleza? Esse, por exemplo, é o nosso óvulo dos mamíferos. Mas nem todo animal na natureza é assim, não. O óvulo dos anfíbios, por exemplo, é bem diferente. Repara que ele já tem um pouquinho mais de nutriente, de vitelo. Olha como ele é bem mais amarelo do que o nosso. O vitelo aqui, o nutriente, está representado com essa cor amarelinha. E repara que, na verdade, esse vitelo, ele fica do meio para baixo do ovo, né? Esse é um tipo de óvulo que a gente chama de mesolécito. As aves, os répteis e os peixes já têm um ovo com uma grande quantidade de vitelo. Muito vitelo mesmo. Olha isso aqui. Praticamente todo ovo é vitelo. Tem tanto vitelo que o núcleo da célula é empurrado lá para a ponta. Ponta é telo. Telo significa ponta. Como o núcleo é empurrado para a ponta da célula de tanto vitelo que tem, esse ovo é chamado de telolécito. Também, a gente pode ver aqui o ovo dos artrópodes, tipo os insetos, que já tem um outro padrão, tá, de vitelo, que é uma grande quantidade, mas mais no centro do ovo, que é o ovo centrolécito, tá? Novamente, tem bastante tempo que isso não aparece, mas não custa nada vocês perceberem esses diferentes tipos de ovos na natureza, tá? Pouco vitelo, uma quantidade mediana de vitelo do meio para baixo, muito vitelo. Só que aqui, praticamente no ovo todo, aqui mais na região do centro. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima, a gente volta falando um pouquinho mais de gravidez
dos anexos embrionários. Um beijo, até Bio 2. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.